Muito bem, nós vamos continuar nesta tarde de segunda-feira falando sobre um assunto muito importante que tem falado conosco nesses últimos dias, nessas últimas horas, e nós ministramos a semana passada sobre ele, que é exatamente o encontro das paralelas, a parte B, nessa tarde. Nós vamos nos basear aqui em Lucas, no capítulo 15, os versículos 25, e diz assim: o filho mais velho estava no campo, e quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Aleluia. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebera são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistia com ele. Bem, amados, veja a posição estratégica que está esse rapaz. A Bíblia diz que ele estava no campo. Um campo não é para você imaginar tão somente um lugar onde ele estava trabalhando, supervisionando alguma coisa ali na fazenda, as fazendas do pai, mas é o campo em que está sentado o coração dele. Ele estava no campo e, sem saber o que passava no coração do pai, sem importar exatamente o que passa no coração do pai, porque, queridos, tem algo que nós precisamos dizer nessa tarde. Nós nos importamos com tantas coisas, com a vontade de cada um dos nossos familiares, membro por membro. Nós temos essa capacidade de importar com a vontade de cada um dos membros da nossa família, mas esquecemos de nos importarmos com a vontade de Deus, com os sentimentos da sua família. Você se envolve com isso todos os dias, todas as horas, se possível for, cada minuto. Mas e os sentimentos de Deus? E os sentimentos do Pai? Esse rapaz, ele estava no campo da falta de perdão. E estando no campo da falta de perdão, de não se importar com a vontade de Deus, do Pai Celestial, sem se importar como estava aquele mais novo que fugira e foi para uma terra longínqua com parte do dinheiro da fazenda, sem se importar com essas coisas. Nesse caso, meu irmão e minha irmã, as paralelas jamais vão se encontrar. Nesse caso não há uma fusão, uma junção, um encontro das paralelas, porque nós estamos falando da graça, da misericórdia de Deus, nós estamos falando da verdade, nós estamos falando da justiça, nós estamos falando da paz. Porque diz aquele versículo que nós nos baseamos nele na outra mensagem, a parte A, do encontro das paralelas, no Salmo 85, no versículo 10. A graça, a misericórdia
se encontrou com a verdade. A paz e a justiça se beijaram. Esse rapaz, ele está nesse campo. E mais uma coisa que acontece é que quando você está no campo da falta de perdão, da displicência, da negligência, você perde o contato com a casa do Pai. Você perde a capacidade de entender o que está na casa do Pai, o que está no coração do Pai, porque ele manda um empregado ir ali e perguntar o que é aquilo. O que está acontecendo na casa do meu Pai? Veja você que ele perdeu a capacidade de entender o que estava acontecendo na casa do Pai, e não somente isso, mas no coração de Deus. As paralelas com essa postura adotada por esse jovem mais velho, jamais elas vão se encontrar. Porque só em Deus, só atentando para a entranhável misericórdia de Cristo, é que as paralelas elas se encontram. Só em Deus é possível acontecer isso que desafia todo cientista, o entendido. Isso desafia tudo, a todos. A palavra de Deus diz que ele perdeu o contato, ele perdeu a comunhão com a casa do Pai, o seio da casa do Pai. O que estava acontecendo ali na intimidade, ele não estava sabendo. Estava acontecendo, mas ele estava no campo. Ele assentou o seu coração naquele espaço, e assim ele fica fora da graça divina. Ele perde a comunhão, ele perde a intimidade, ele perde a capacidade de entender o que se passava na sede daquela fazenda. Nós vimos na primeira parte que o sacerdote passou de largo, não importando com aquela pessoa que estava caída à margem do caminho. Às margens da estrada da vida tem muita gente tombada. O levita também passou. Mas veja você que descia um samaritano, e aquele movido de íntima compaixão, a entranhável misericórdia de Cristo. Hoje é alguém que está no campo. A postura de um sacerdote, de um levita, jamais. As paralelas vão se encontrar. A postura desse rapaz que está no campo da falta de perdão, uma das coisas que acontecia num pacote de coisas que acontecia com ele, jamais as paralelas vão se encontrar. Agora, vamos imaginar aquela pessoa que tinha chegado, o mais novo. Porque a gente prega e nós já ouvimos tantas coisas a respeito desse pródigo, mas não fala muita coisa a respeito do mais velho, do que estava no campo. Ele não estava preocupado se aquele mais jovem estava sequer vivo ou morto. Ele não tinha essa preocupação. E sabe de uma coisa, queridos? Tem muita gente que não se preocupa com nada.
com o que está acontecendo, com a nossa realidade, com o momento que nós estamos atravessando, o povo brasileiro, um momento difícil. Tem gente que não se preocupa com isso, como se nós não tivéssemos que amar o próximo, a gente estivesse fora desse princípio de Deus. Aconteça o que aconteceu, estou aqui no meu campo, não é? Aconteça o que aconteceu, estou aqui no meu quadrado, no meu mundinho particular, por aqui eu faço as leis, por aqui as normas são minhas, as determinações também. É aquele campo que a pessoa diz primeiro eu, segundo eu e por último eu. Mas tinha um irmão que estava mexendo com porco, na lama dos porcos, mas o coração do pai sabia dessas coisas. Quando você sai da presença de Deus, quando você deixa a casa paternal, quando você deixa a sua igreja e toma outras direções, você pode não saber o que vai acontecer com você, mas o Pai, o meu Pai Celestial sabe, porque Ele conhece todas as coisas. E diz a palavra de Deus, um dos santos diz que Ele conhece o fim, desde o princípio. Ele não estava se importando com aquela situação daquele rapaz, daquele mais novo. Na mente dele, um sem juízo, um desnorteado. Ele saiu e levou o dinheiro, aquilo que cabia a ele, ele levou. Ele não estava importando com nada dessas coisas. E a palavra de Deus diz que esse rapaz ficou numa situação difícil, porque quando acabou o dinheiro, acabaram-se também os amigos, e ninguém com uma mão estendida para fazer absolutamente nada. A Bíblia diz de uma fome que assolou a terra. A Bíblia diz, e nós temos falado em muitos lugares na palavra de Deus, para que se cumpra os projetos de Deus. Em alguns casos, na Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, a coisa começa com uma fome mundial, uma fome em determinado lugar, num país, uma fome para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Uma fome. E o único serviço que tocou para esse rapaz era pastorear porcos, apacentar porcos e ficar fedendo a porco o dia todo, e com dificuldade de tirar aquilo à noite para dormir, se é que tinha essa condição naquele único serviço. E a fome assolava aquela terra. Ele estava distante da casa do pai, o estômago começou a roncar, e, na verdade, as coisas começaram a ficar difíceis para ele ali. Nota você que muitas coisas estão acontecendo. Quem está preocupado com isso? Muitas coisas, meu irmão, minha irmã, está acontecendo com o senhor, a senhora, nesse exato momento. Quem está preocupado com isso?
Quem tomou conhecimento dessas coisas? Talvez ninguém. O coração do Pai está nesse negócio. O coração de Deus está consciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o teu assentar, o teu levantar, Ele conhece. As coisas estavam tão difíceis ali para aquele rapaz, que diz a Bíblia que ele tinha um desejo, uma fome tão intensa de alimentar com aquela comida, aquelas goiabinhas de porcos, aquelas coisas. Nem isso as pessoas ofereciam para ele, nem isso. Ele não tinha acesso a migalhas. Sabe, quando a pessoa está desta forma, na verdade, as paralelas precisam se convergir. Precisa ter um encontro das paralelas, porque é a única forma dele alcançar alguma coisa. E tudo começa quando diz a palavra de Deus que caindo em si, ele recobrou o pensamento, ele recobrou as ideias, a mente começou a funcionar, porque até então não funcionava. Ele estava no mundo dos esquecidos, dos abandonados, como muita gente. Onde você estiver me ouvindo, a senhora, o senhor, qualquer lugar do Brasil ou fora, nesse exato momento, Deus há de falar com todos vocês. Porque, e caindo em si, quando o Espírito Santo usa essa expressão, as paralelas começam numa posição, numa linha, elas vão se encontrar, aleluia. Glória a Deus. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, as paralelas vão se encontrar mais uma vez. E muitas vezes nas Escrituras Sagradas que elas se encontraram. E caindo em si, ele disse: eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar, porque lá os empregados têm fartura na mesa. Eu me lembro muito bem, ele não perdeu a capacidade de lembranças da casa paternal. Ele é filho, e a palavra de Deus diz assim, que ele começa a empreender uma viagem de volta, porque tem um pai esperando. Tem uma estradinha que um dia levou ele, o pai viu ele pelas costas, é a mesma estradinha que vai recebê-lo de frente. Não mudou a estrada, é a mesma. A direção de Deus não mudou, o caminho não mudou, continua sendo o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Essa estrada é como aquela de Jericó, onde as paralelas se encontraram. Mais uma vez, é numa estrada que as paralelas se encontram. Você lembra daquela estradinha que estava ali próximo a Jerusalém? Que o Senhor Jesus estava ali pregado numa cruz e crucificado, e a palavra de Deus pergunta no livro
de Lamentações do profeta? Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Vede se a dor como a minha, com que me feriu o Senhor no dia do furor da sua ira, contra o pecado, que levou uma pessoa a comer goiaba de porcos. Ali na cruz, as paralelas mais do que nunca se encontraram. Aleluia, Jesus. A graça, a misericórdia encontrou com a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Diz assim o Espírito Santo de Deus. Mas precisa encontrar na vida desse rapaz também, que agora é um pródigo de volta ao lar. Queridos, eu espero que você esteja me ouvindo nessa tarde em qualquer lugar e volte à casa paternal. Volte ao querido lar. Eu sempre ensino aqui na Maná, como pastor desse ministério, que não é importante tão somente você voltar à sua igreja de origem, mas é mais importante voltar a Deus, voltar ao Pai. Foi o que esse moço fez. A estradinha, lá, um pouco distante ainda, mas aparece a silhueta daquele homem, daquele pródigo, fedendo a porco, mas de volta ao lar, numa condição caótica, as emoções feridas, os sentimentos feridos, as emoções abaladas, mas o pródigo está de volta ao lar. E essa posição dele é fundamental, porque o pai está ali para receber. E a Bíblia diz que quando o pai viu e conheceu exatamente que era aquele menino que estava voltando, aquele que um dia saiu, ele já pensa no melhor, ele já pensa numa festa, ele já pensa em tirar aquele mau cheiro do corpo daquele rapaz, estava fedendo a porco. Ele já pensa numa roupa, numa túnica festiva para ele, já pensa em calçar os pés dele com sandálias. Tudo isso é muito importante, mas ele pensa também na dignidade que ele perdeu, e coloca um anel no dedo daquele moço, restaurando, o Espírito Santo restaurando aquilo que tinha perdido. As dracmas da dignidade que se perderam nesta aventura infeliz são restauradas pelo Espírito Santo de Deus. E o pai corre até ele, não é? Porque as paralelas hão de se encontrar nas vossas vidas que estão nos ouvindo nessa tarde. Aleluia, Jesus. Faz a obra assim. A justiça e a paz abraçadas, entrelaçadas, elas vão se beijar. A graça, a misericórdia encontrou com a verdade. Aquele rapaz conheceu a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É só a verdade que liberta, a mentira não. A justiça e a paz. A justiça foi satisfeita ali na cruz, quando Jesus Cristo morreu ali. A justiça e a paz se beijaram. É o encontro das paralelas em mais uma estrada, como nós estamos ensinando nesses dias. A festa
toda aquela indumentária, a festa, as danças, a alegria. Porque aquele homem mais velho, indignado, e o pai insistia com ele e dizia: esse meu filho, veja só, está fedendo a porco, mas é filho. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. O encontro das paralelas. A graça encontrou com a verdade. A justiça e a paz se beijaram. E eu quero terminar perguntando para o meu amado ouvinte, os irmãos em Cristo Jesus, amigos, internautas de todo o Brasil, de outros povos: o que é pior? Feder a porco por fora, que um banho, um sabonete resolve a coisa, alguns shampoos, ou feder a porco por dentro? Me responda o que é pior. A falta de perdão daquela pessoa mais velha. Nada disso levou, nada disso fez o pai, a mente do pai mudar a sua opinião pré-estabelecida de abençoar, de ser misericordioso, de exercer misericórdia. As paralelas em Cristo, no amor e na graça paternal, perfeitamente possível elas se encontrarem. Você pode nos achar, você pode nos encontrar no Face, Silas José Lima, a Igreja Maná. Tem o site também da igreja, www.ministerip.com.br, e já também pela Rádio Dorcas online, né? Rádio Dorcas FM online. Eu vou estar pregando para todo o nosso povo, todo o povo brasileiro e outras pessoas fora também. E no YouTube, o YouTube, né? No YouTube, você pode acessar, nos encontrar aí e ver os vídeos. E mais, Deus vai colocando nos nossos corações, e tem muitas mensagens que nós vamos colocando em vídeo para você ver, que vai edificar muito a sua vida, restaurar, restituir, vai curar, vai libertar, vai salvar. Você vai nos encontrando aí. Você pode também ver os nossos telefones aí, né, no Face. Quer ser um macedônio, querido? Pastor, o que é isso, um macedônio? É um mantenedor da obra de Deus, é um ajudador. Eu preciso da sua ajuda. Nós, os pastores, precisamos da vossa ajuda. Seja um macedônio, veja como doar, fazer sua doação lá, em nome do Senhor Jesus. E quando você faz a sua doação, devolve o seu dízimo, você torna possível o encontro das paralelas. Que Deus abençoe em Cristo Jesus ricamente. E até uma próxima. Aleluia. Glória a Deus.